5 de setembro de 2005. Estamos na antevéspera da comemoração do Dia da Independência Brasileira. Uma independência, bem da verdade, questionada por muitos. Podemos assegurar, as coisas poderiam estar muito piores do que estão. Enfim, todos temos de trabalhar para construir a cidadania brasileira. Temos algum dia, talvez, de voltarmos a nos sentirmos orgulhosos de sermos brasileiros. Por ora, parece que isso não é lá muito possível. Cabe a cada um fazer a sua parte para chegarmos aonde é necessário, para que possamos realmente, num determinado momento histórico, podermos dizer: somos efetivamente independentes. Maiêutica de hoje recebe duas convidadas. A nossa amiga de longa data, Dulce Aparecida Girtler Bueno. É Girtler mesmo? Está correta essa pronúncia? Girtler. Mas isso vem do alemão, né? Sim. E a Dulce, ela é professora de castelhano. Então, as coisas contrastam um pouco, né? O sobrenome com a função por ela desempenhada. E depois, na segunda meia hora, estaremos recebendo a nossa amiga Heloísa Bandeira de Carvalho Caetano, popularmente conhecida como Elô. Elô é artista plástica, muito conhecida em nosso meio, e de uns tempos para cá é a avó de Thaís. Então, ela estará aqui abrilhantando a nossa segunda meia hora. Vocês já tiveram uma noção do trabalho da Heloísa aqui em nosso cenário, esse quadro maravilhoso que ela trouxe para enriquecer o cenário de hoje, denominado A Fúria. A Fúria, em castelhano, é fúria mesmo, Dulce? Sim, é fúria mesmo, Lázaro. Inclusive a seleção espanhola, né, de futebol, nós falamos muito de futebol aqui, hoje prometemos não fazê-lo, é conhecido como a Fúria, né? Não vencem nada, faz tempo. O futebol espanhol parece que é abrilhantado pelas pessoas de fora que vão lá jogar bola, sobretudo os brasileiros, né, que acabam lá fazendo o pé de meia. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e já já estaremos de volta. E estamos de volta conforme o prometido. A primeira meia hora de Maiêutica, todos sabem, segue sob o patrocínio da farmácia Aliança, a tradicional farmácia do Luizinho, nosso amigo Luizinho Florindo, localizada ali na Avenida 29 de Agosto, número 729, ou fone 3571-1019. E também do restaurante Piazza. O restaurante Piazza é o ponto certo de seu paladar, também localizado na Avenida 29 de Agosto, no número 603, fone 3554-8850. Dulce, boa noite mais uma vez, né? Boa noite, Lázaro. É um prazer estar aqui no seu programa. Nossa, o prazer é todo nosso, né? A gente já se conhece desde quando, não, Dulce? Desde 1992. Você veio transferida de Araras para a agência em Leme, né? Isso. Onde eu já trabalhava. É diferente residir em Araras, residir em Leme, Dulce? Lázaro, porque Araras é uma cidade maior que Leme, vamos dizer. E para mim, Leme, eu nasci e cresci aqui, então eu tenho muito mais contatos, conhecia muito mais pessoas em Leme do que em Araras. A cidade lá é mais industrializada, por assim dizer, né? Sim, é uma cidade. E outra, como nós não somos assim nascidos na cidade, né, vamos dizer, filhos da cidade, a gente tem o conhecimento das pessoas com quem nós convivemos, diferente de Leme, né, que é até, bem dizer, a terra natal da gente, nós conhecemos todas as pessoas, é uma cidade menor, né, mais, eu digo assim, mais provinciana até. Mas você gosta de morar em Leme? Gosto muito. Agora você é formada em biologia, Dulce. Sim, sou formada em biologia. Você se lembra ainda alguma coisa de biologia? Vamos falar.
Ah, alguma coisa sim, né, Lázaro? Inclusive, bem, eu fiz biologia, gostava, minha área mais específica seria exatas, né? No campo da biologia, sempre gostei mais de genética. E mesmo assim, a própria matemática, que o curso me dá a licenciatura na matemática para o ensino fundamental, e eu sempre gostei muito. Mas com toda a facilidade que você tem para decorar textos, para fazer declamações, que a gente sabe disso, né? Você nunca se interessou por literatura, por teatro, principalmente? Olha, teatro não, mas literatura, porque eu sempre fui uma pessoa muito inibida. Eu, sabe, sempre tive muitas dificuldades em me relacionar com as pessoas. Eu melhorei muito, certo? Mas literatura eu sempre gostei. Literatura gostava muito. E idiomas, né? Essa parte de letras você chegava a declamar, né? Poemas inteiros de Fernando Pessoa, Fernando Pessoa, José de Alencar, gostava muito, gosto, né? José de Alencar, Fernando Pessoa. Lá em nosso trabalho, nas horas vagas, eu vivia pedindo, às vezes, para a Dulce um trecho desse ou daquele autor. Ela sabia tudo, Dom tinha tudo lá na memória. Machado, sempre gostei muito, Drummond, eu gosto muito de literatura. Agora, na biologia mesmo, acho que você nunca militou, você nunca lecionou? Nunca. Apenas graduou-se? Sim, apenas me graduei em biologia. Agora, como foi isso de você se tornar professora de castelhano? Bem, Lázaro, eu sempre gostei muito de idiomas. Sempre procurei aprender, fazia cursos, inclusive eu fiz o inglês, depois fiz um pouco de francês. E aí, com a vinda, né, do Mercosul, havia-se um comentário que a gente iria precisar muito de falar o espanhol. Né? Isso foi por volta já de 90, 91, já se falava sobre o Mercosul. Aí, em 97, eu resolvi fazer um curso de espanhol, que eu acho uma língua muito, vamos dizer, muito bonita, apesar é semelhante ao português, tem muitas semelhanças e não sei, sempre gostei, tenho ainda sonho de fazer um curso de alemão. Gosto muito. Esse curso você realizou aqui em Leme mesmo? Não, em Araras. O curso de espanhol, isso. Você diz, em Araras. Eu fiz 2 anos e meio, porque em Leme acho que havia uma escola só que tinha esse curso e o horário não coincidia com os meus horários disponíveis. Então eu fiz em Araras. E a partir daí, a evolução foi quase plena, porque acabou tornando-se professora. Ah, sim. Em 2001 eu fiz um pequeno intercâmbio, fui para uma escola em Buenos Aires para tirar algumas dúvidas, né? Melhorar um pouco a pronúncia, ter mais contato com a língua. Como Buenos Aires é mais perto, né, do Brasil, e a gente teve essa possibilidade de fazer um curso. Então eu fui para lá. Agora, enquanto professora ou enquanto aprendiz mesmo de castelhano, sempre vem aquela velha pergunta, né? Para se falar corretamente um idioma, no caso o castelhano, é necessário pensar naquele idioma? Eu creio que sim, porque eu procuro pensar no idioma. Pensar em espanhol é muito importante, Lázaro. Eu acho que porque há muitas, embora a semelhança seja grande com o português, há muitas diferenças, sabe? Existem os falsos cognatos, você precisa tomar muito cuidado com as palavras. Agora, o que é isso? Falsos cognatos. Agora vamos explicar isso daí. Sim, são palavras... Primeiro o que é cognatos, para depois nós sabemos o que é falso. Ah, sim. O que é um falso cognato. Sim, são palavras, muitas vezes... Qualquer pessoa diz assim, normalmente você ouve, não vou aprender espanhol porque é parecido com português, é só acrescentar um miente no meio e é a mesma coisa. Não, existem palavras que em português têm um significado e em espanhol tem outro. Por isso nós dissemos, são os cognatos. Falsos. Por quê? Porque muitas vezes você ouve, vamos dizer, a pessoa diz esquisito. Vamos supor, um exemplo, esquisito. Muy bien,
Esquisito. Esquisito em português é uma coisa diferente. Esquisito. É alguém como eu, assim, por exemplo, é um esquisito em português. Né? Agora, esquisito em espanhol, se você disser a palavra esquisito, é uma coisa saborosa, é uma coisa boa, uma coisa... Aí já escapa da minha pessoa. Sim, é uma coisa saborosa, deliciosa, tá? Geralmente você vai se referir a um alimento, a alguma coisa, certo? Agora, se você disser para um espanhol a palavra, nós vamos dizer, o esquisito para eles seria raro. Eu teria que dizer raro, que para eles vai ser o esquisito. Isso então seria um cognato. Um cognato, sim. E seria um falso cognato, porque o significado, lógico, uma vez é diferente, traduzido, né? Eu digo berro, berro. Nossa, berro não é grito em espanhol. Em espanhol é agrião. Então é muito diferente. Eu acho que a pessoa, ela não é assim, existem algumas palavras, então nós temos que estudar para não cometer essas, vamos dizer, esses deslizes, né? Você vai viajar a um outro país e pensa que você vai poder falar normal, aumentando umas letrinhas ali, sair um portunhol, uma beleza, né? Conheço o caso de uma tia minha, né, que ela viajou lá para Buenos Aires e num restaurante ela pediu uma cuecacuela, né, e falou aquilo com todas as letras possíveis. E o garçom falou para ela em castelhano: não é cuecacuela, minha senhora, é Coca-Cola. Sim, como em português. Enfim, houve ali o constrangimento do momento, mas as coisas são porque assim. A tendência do brasileiro é acrescentar isso, né? Um exemplo que a gente sempre brinca muito na escola é o tal do sorvete, sorvete de moriango, sabe? Que não tem nada a ver, porque sorvete não é sorvete, é gelado em espanhol, certo? Então é bem diferente. Como diz aquela propaganda da televisão, né? Não é só botar a língua para fora, né? Para falar o espanhol. A pessoa tem que conhecer a língua, procurar aprender. Eu acho muito importante. Você no início afirmou-se como uma pessoa um pouco tímida, né, a princípio, e que isso daí houve uma evolução da sua pessoa no trato, no convívio, esse aprendizado do castelhano. Nós estamos falando castelhano, espanhol. Sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ela autorizou-me a dizer que isso é a mesma Sim, coisa. Sim, o tá? espanhol se diz ainda castelhano porque o espanhol é uma língua original de Castilha. Por isso que vem castelhano. Por isso se diz castelhano. É a região dos castelos mesmo. Então, lá. Mas é castelhano ou espanhol, é a mesma coisa. Agora, esse aprendizado desse idioma auxiliou nessa chegada a essa desenvoltura que você manifesta hoje? Ajudou sim, auxiliou muito, Lázaro, porque eu acho que o contato com uma língua, o ensinar uma nova língua, é lógico, no começo, eu acho que toda profissão, no começo, a pessoa sente-se um pouco insegura. Com o tempo que você vai adquirindo uma certa segurança. Mesmo assim, eu sempre digo, a gente nunca acaba de aprender. A gente estuda e a sensação que se tem é que nunca sabe, a gente sabe. Nunca se domina alguma coisa. Ela sempre é dinâmica, né, também, mesmo Sim. lá no país de origem, principalmente no país de origem, né, vão surgindo novas palavras, gírias. Certo, como no português, né, nós temos toda uma coleção de sinônimos que usamos, né, que quer dizer a mesma coisa, o mesmo acontece com o espanhol, né, várias palavras e às vezes querem dizer a mesma coisa e você tem que conhecer todas essas palavras. No Brasil nós temos uma facilidade muito grande e ela é muito criticada pelos portugueses, né? Porque nós assumimos muitas palavras que vêm de fora. Nós acabamos adotando aquelas palavras com uma facilidade enorme. Os portugueses não fazem isso, né? Eles traduzem para o português e... for falar B-52, eles vão falar que é o B-52 mesmo, não adianta essas coisas, eles valorizam de uma certa forma a própria língua. O espanhol também faz isso, ou ele assimila? Há muitas palavras como nós, eles assimilam, sim, principalmente do inglês. Algumas coisas, assim,
que vem do inglês, que nós assimilamos em português, por exemplo, como tour, né? Essa viagem, esse percurso. Em espanhol, eles assumem também a palavra como a gente costuma, principalmente palavras originárias do inglês. A diferença, essa pergunta é inevitável, né? Há muitas diferenças entre o espanhol da Espanha e o espanhol aqui da América Latina, que a América Latina ela é que o Brasil, muito grande, né? Fala-se o português São 19 aqui. países na América Latina aqui. Agora, há muita diferença do espanhol da Espanha e do espanhol da América Latina, Dulce? Olha, Lázaro, existem umas diferenças sim. Como a gente tem do português de Portugal para nós, às vezes, no próprio, na pronúncia de uma letra, existe essa diferença. Algumas palavras também que se usam na Espanha de uma maneira, aqui na América de outra. São mais casos assim, de pronúncia, como eu já disse, e vamos dizer, por exemplo, vamos pôr um exemplo bem assim do cotidiano, ônibus. Aqui a gente vai dizer, vai depender de cada região. Em alguns lugares nós vamos dizer ônibus, em outro guagua, em outro caminhão. Na Espanha se diz autobus. Entendeu? São algumas variações que existem. E há variações assim dependendo da região que você está. Assim, nome de algumas coisas. Existe essa variação. Na escola que você, aliás, nós não falamos dela ainda, né? Onde é que você leciona? Eu leciono na FISC. Na FISC. Você tem o endereço dela? Olha só a pronúncia que eu fiz, FISC, né? Não sei onde eu achei isso daqui para falar agora. Bem, Lázaro, é na Rua Rafael de Barros. O número não sei lhe dizer assim, né? Mas não é bem sei fácil localizar. Rua Rafael ali, né? de Barros, sim, bem fácil. E agora ali a preferência é dada... Sobre a pronúncia ali? Isso. A gente costuma passar para os nossos alunos as duas pronúncias. Eu deixo a critério do aluno escolher. O aluno escolhe a pronúncia dessas letras, como, por exemplo, vamos dizer, castelhano. Castelhano, em espanhol, na Espanha se diz. Se você vem para a América, você vai ter castellano. Então, essa pronúncia dos dois L's que a gente tem entre um já e um ya, eu deixo a critério do aluno. Ele pode escolher, porque de qualquer maneira ele vai se fazer entender. Agora, nesse tempo todo, Dulce, você teria chegado à conclusão de qual é o ponto mais difícil de se ensinar em relação ao castelhano? Algo que os alunos, de uma maneira geral, sentem mais dificuldade? Sim, existe. Porque eu acho que a sintaxe do castelhano e do português, ela não difere muito, né? Talvez até defira quase nada. Não. Mas há algum ponto ali que seja bem difícil? É o ponto-chave ali difícil no aprendizado? Sim, eu acredito que seja o uso daqueles pronomes, os pronomes átonos, que o castelhano diz muito, por exemplo, se eu vou dizer vou embora... Olha como ela pensa em castelhano. Sim. Por exemplo, que ela eu acabo me confundindo. Ele diz assim, por exemplo, vou embora. Ele diz me voy. Esse uso quase que constante do... voy, por exemplo, se ele diz que vai cortar o cabelo, ele diz, voy a cortar-me el pelo, quer dizer, dá a impressão que você mesmo que vai cortar. Esse uso desse pronome que o espanhol usa muito e o português... E essa parece ser até uma diferença de sintaxe mesmo, né? Sim, e no português nós não usamos. Então, o brasileiro, ele vai ter essa dificuldade sempre em relação ao espanhol. Esse uso quase que constante desse pronome, sempre uma grande, vamos dizer, uma grande gama de verbos que são reflexivos, que nós não usamos como reflexivos e eles usam.
Então, esse é um grande ponto, eu acho, uma grande dificuldade. Você tem alguma opinião formada? Algumas escolas parece que estão até investindo, né, no ensino do portunhol. Estão mesclando aí idiomas e tornando isso até objeto de ensino. Você é favorável a isso? Olha, para ser sincera, não. Eu ainda sou assim, eu acho que existe uma língua mãe, existe uma gramática que foi dada por uma academia, com regras, contudo, eu sou ainda que você deve seguir. Para você falar bem o português, você tem uma série de regras. Para você falar bem o espanhol, você tem uma série de regras. Procurar falar o melhor possível. Você se imagine um universitário, um doutor, num congresso na Espanha, e você falando um portunhol. Eu acho isso péssimo, isso é terrível. Eu acho que o ensino é espanhol. Espanhol nós vamos procurar ensinar na medida daquilo que os alunos necessitam. Um aperfeiçoamento é óbvio que eles vão fazer quando forem mais adultos, se houver uma necessidade. Mas eu ainda sou a favor de ensinar como se ensina o inglês. Você vai ensinar um inglês misturado com português? Complica, né? É estranho. Mesma coisa o espanhol. A palavra, muitas vezes, você vai fazer um portunhol aí, que essa palavra não existe no espanhol. Como vai ficar? A criança já vai aprender de maneira incorreta. E agora você vê, com essa nova orientação de se colocar espanhol nas escolas, no ensino fundamental, eu acho muito importante que os professores estudem, se formem para poder passar da maneira mais correta possível, mesmo que seu aluno tenha 10, 11 anos, o que você passar, procurar passar da melhor maneira, o mais correto possível, o mais próximo possível da língua que você está ensinando. E chegou-nos a informação aqui, né? O endereço correto da FESC é Rua Rafael de Barros, número 523. A nossa produção não falha, pode estar certo. Nosso amigo Vinícius Aislan, a nossa Câmara Woman Ho, eu agradeço. De uma eficiência. É que a gente sabe assim, a gente não se atém muito ao número, né? Você sabe a localização e... Agora, Dulce, o meu livro de cabeceira, posso te dizer, Confesso que Vivi. E é um livro de Pablo Neruda. Ele se notabilizou como poeta, né? Mas o livro não é propriamente um livro de poemas, é um livro autobiográfico. Eu não consigo dormir sem ler algumas páginas daquele livro, mas isso há muito tempo, né? Eu gostaria de lê-lo no original. Em quanto tempo você acha que eu, entrando num curso de espanhol, eu posso fazer isso? Bem, Lázaro, eu acredito que, vamos dizer, 1 ano mais ou menos. Se você se esforçar, menos tempo. Vai depender da dedicação de cada um. Porque, vamos dizer, nós vamos aprender muitas coisas, mas sempre vão aparecer palavras que você não conhece. Entendeu? Sempre, uma ou outra. Mas depois de um curso, um curso completo, eu penso que você consiga ler bem a maioria das palavras. Você consiga... Pergunto isso porque é uma língua muito próxima do português, né? Sim, mas mesmo assim... Não, sim, agora é uma literatura riquíssima, né? Muito rica. Que foi ali, muita coisa escrita na língua. Seria interessante nós conhecermos. Eu costumo levar para os meus alunos, se eles querem, né? Porque também não posso forçá-los, mas eu levo sempre livros para que eles leiam, levem para casa. E eu acho que lendo, pesquisando as palavras novas, você está aprendendo. É pesquisando que você aprende mais. Você tem o básico, a gente passa o básico, mas aí vai do interesse de cada um. Há algum autor ou autora que sejam seus preferidos na língua castelhana? Eu gosto muito de Jorge Luis Borges. Nossa, olha de quem que ela gosta. Depois eu ainda pergunto aqui se ela é a favor do portunhol, né? Tem que entrar aqui embaixo da mesa. Não sou mesmo a favor do portunhol. Gosto muito. Miguel de Cervantes também. É uma boa literatura. Existem livros bons dele.
para iniciantes no curso de espanhol. É o iniciador dos romances, né? Miguel de Sim, Cervantes. nós temos livros bons para os alunos, inclusive livros didáticos que vêm no rodapé, muitas vezes, que vem com um sinônimo da palavra. Ele não traz a tradução, ele não é um livro, vamos dizer, um dicionário. Mas embaixo, sempre quando se usa uma palavra que é muito regional, eles colocam um sinônimo. Então é um livro muito bom, muito rico para quem está começando um curso, para quem já tem uns 6 meses de curso, sabe? A literatura talvez seja a dedicação à literatura, Sim, né? Seja uma das grandes. Eu creio que o mais complicado, vamos dizer assim, para a pessoa que está começando, para o iniciante, seria ler um livro de poemas. Aí nos poemas eu acredito ser um pouquinho mais complicado, porque sempre a palavra não tem o seu sentido literal. Então muitas vezes as pessoas se atrapalham, né? Mas depois de uma certa vivência, de um certo tempo, ninguém vai ter mais assim, não vai encontrar problema, né? Entra no plano simbólico, né? Sim, é um pouco... porque temos, né, esse de Neruda mesmo, né? Temos vários livros, eu tenho inclusive aquele de Garcia Lorca, né? A Casa de Bernarda Alba, né? Inclusive é uma peça teatral. Então, trabalhos que você pode fazer, mas os alunos já têm que ter um certo grau, né? Você pode até improvisar um teatro em espanhol. Tem muitas coisas boas. Bem, nós esquecemos de dizer aqui, né? A nossa amiga Dulce, a esposa do nosso amigo Aguinaldo, Aguinaldo Bueno, e é mãe do Felipe e da Marília. Isso. É a nossa colega, nós trabalhamos lá no Instituto Nacional de Seguro Social todos os dias, né? O convívio é intenso. E foi muito bom estar aqui conversando com você, Dulce. O tempo é todo seu, então até breve aí os nossos deventes. Estava um pouco receosa da entrevista. Né? Sim, mas a gente não conhece muito esse meio, né, televisivo, então a gente fica um pouco insegura, né? Mas eu queria agradecer por esse espaço, né, Lázaro, e gostaria até de convidá-lo a conhecer a nossa escola, o nosso curso também, conhecer um pouco do espanhol, para você poder ler seu livro. É bem isso. Né, Lázaro? Então, eu agradeço por vamos dizer, essa experiência em conhecer um pouco desse mundo, da televisão, né, do jornalismo. Muito bom. Foi muito bom ter estado aqui com você. Sob o patrocínio da Farmácia Aliança, que é a farmácia do Luizinho, o nosso amigo Luizinho Florindo. Você é muito bem atendido pelo Zizo, pela Dona Orminda, todo aquele pessoal, pela Raquel, né? Pessoas que nos transmitem muita confiança. E também pelo restaurante Piazza, que é o ponto certo do seu paladar. Dulce, eu pediria que você agora dissesse em castelhano, daqui a pouco a gente volta. Tem como fazer isso? Daqui a pouco a gente volta? Ou hasta pronto. Hasta pronto. Estamos de volta conforme o prometido, neste fim de noite de segunda-feira, 5 de setembro de 2005. Agora sob o patrocínio do Café Brasil. O Café Brasil, todos sabem, é onde se saboreia o que há de melhor no Brasil. E da distribuidora de revistas Silvia, com seus tradicionais pontos de venda. Na Avenida Doutor Jambeiro Costa, número 238, na Praça Rui Barbosa, a Banca do Rubão, e na Praça José de Souza Queiroz, bem próximo da Igreja Imaculada Conceição. Minha amiga Elô, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela lembrança de ter nos convidado, pela abertura desse espaço, né, para divulgar o nosso trabalho. Eu agradeço.
A Elô é nossa amiga de infância mesmo, né? Podemos assim dizer. Até fomos vizinhos um bom tempo. Eu permaneci ali na Armando Salles. Ela se distanciou um pouco, né? Mas o contato sempre foi constante. Isso. Elô, você tem 2 filhas e um filho, né? Como é que chama esse pessoal todo? A Gisele, a mais velha, ela é professora de matemática, ciências e física. E agora pedagogia. E tem a Thalita, que é a mãe da Thaís, que você já falou, que se casou, foi para o Japão e agora veio para ter a neném e agora parece que não... A Thaís nasceu no Brasil. Nasceu então. no Brasil. A gente fala assim, foi feita no Japão, mas veio ser brasileira. E agora parece que nem vai mais voltar para o Japão, vai ficar aqui mesmo. Marido... Aqui em Leme, inclusive. Isso, aqui em Leme. É lemense, né? É, lemense. E o Bebeto. O Bebeto. 15 anos, né? 15 já anos, tem já lá tem 1,80 m, lá vai. São 1,80 m de Bebeto, né? É isso. Agora, você falou aí um pouco antes pra gente, fora do ar, né, de um tema que nos é muito caro aqui nesse programa, é algo que nós sempre estamos falando e divulgando. Nós queríamos falar um pouco sobre isso. Parece-me que a mãe da Thaís chegando, ela agora é a mãe da Thaís, né? É a mãe da Thaís, ela a chegando Thalita. aqui do Japão, vindo do Japão, ela passou a trabalhar naquele programa Escola da Família. Não começou a trabalhar ainda, eles estão em conversação sobre isso. Porque indo para o Japão, ela foi para lá, ela tinha 16 anos. E ela aprendeu muito bem espanhol, inglês, fala muito bem, e japonês. Lê, escreve, e então eles estão interessados, porque é um curso diferente, difícil de achar alguém que dê aula sobre japonês, então ela está pensando em aceitar esse convite. Vamos ver o que... E ela começou a participar do programa porque ela estava com uma certa dificuldade. Não foi, né? Foi para aperfeiçoar um pouco mais o... Só porque ela gosta demais de idiomas. Ela queria fazer italiano, que ela não conhece, alemão, mas não deu certo. Então resolveu continuar mais o inglês e se aprofundar mais, conhecer mais alguma coisa. A gente fala isso, né? Porque todos devem desvestir-se do próprio orgulho, né? Quem tiver alguma coisa a oferecer, ou quem quiser aprender alguma coisa, é bom que vá e procure a escola, porque esse programa Escola da Família, ele é maravilhoso, né? Ele promove muitas atividades ali, há uma gama de opções muito grande, ele é desenvolvido em todas as escolas da rede estadual, sempre gratuitamente. E ela chegou de lá e foi, não é? Isso. E agora talvez até já venha a monitorar ali alguma coisa, né? E os professores são ótimos, ótimos. Agora, sobre a sua formação, Elô, como é que foi? Depois que a gente estudava, a gente estuda junto até o primeiro colegial, mais ou menos, aí depois daquilo, como é que foi? Eu fiz magistério, né? Eu fiz magistério, depois eu fiz artes plástica, não era educação artística, artes plástica. Eu fiz artes plásticas, depois eu fiz um aperfeiçoamento para educação artística, para poder dar aula no estado, e que agora já voltou a ser artes novamente, né? E então eu tenho artes plásticas e educação artística, mas trabalho com artes. Eu não dou aula em escola estadual, não dou aula de educação artística, nada. Dou aula de artes. Aqui em Leme, você chegou a ter aula com a dona Lígia? Eu tive na escola, tive com a dona Lígia, eu tive com o seu Lair, tive aula na escola. Mas curso assim de pintura, aqui em Leme era muito difícil. Não tinha, quando a gente era adolescente, não tinha como tem agora, vamos dizer assim. Agora é mais fácil, existe uma infinidade de ateliês, existe uma infinidade de professoras que dão aula particulares, eu mesmo tenho ateliê, tenho alunos, e apesar de eu trabalhar mais com vendas de quadro, eu faço muita exposição, eu faço exposição fora de Leme, já dei aula em Rio Claro, Piracicaba, e os meus trabalhos participam de exposição. Inclusive, nesse final de ano, nós vamos fazer uma exposição que vai ser artistas que trabalham com
porcelanas. Então vai ser azulejos. Os quadros não serão assim, óleo sobre tela. Serão porcelanas os quadros. Então já estamos trabalhando, já estamos organizando essa exposição. Provavelmente será feita em Rio Claro. E não existe a data ainda definida? Ainda não, mas para o final do ano. Quando então, a gente estiver para ocorrer, você avisa. Isso. Que a gente... Então, inclusive, nós estamos assim, já bolando os quadros que nós vamos fazer, mais para cozinhas, para copas, mas vão ser quadros, entende? Aí depois, se houver interesse pelas cerâmicas que fabricam os azulejos e tal, então aí vai ser encaminhado para esse lado, mas por enquanto serão quadros em azulejos. Comecei aqui perguntando, né, acerca da Dona Lígia, porque ela foi a professora, fala a verdade aqui, né, é uma homenagem que eu presto aqui no programa, foi a professora que mais me influenciou no meu período de aprendizado. Ela lecionava desenho, né? E nós aprendemos muito lá com ela, de geometria, tantas coisas, com todo o respeito aos demais professores que tivemos, né? Agora, você prefere pintar, você prefere executar a obra de arte ou você prefere ensinar, Heloísa? Não, eu prefiro executar. Executar aqui no bom sentido, tá? Não significa impor. Assim, um artista, quando ele vai fazer um quadro, ele não chega simplesmente e faz um quadro, mesmo que seja um abstrato, um moderno figurativo, seja o tema que for. Ele vai escolher o tema, ele vai idealizar aquele quadro, ele vai fazer um estudo de cores para ele colocar. Não é assim a esmo, não é assim de qualquer forma. Nós vamos fazer um estudo do quadro. Então, isso que eu gosto, você entende? Eu gosto de bolar o que eu vou fazer, imaginar a tela, às vezes até encomendo a tela na medida que eu quero para fazer aquele quadro, você entende? Para depois fazer o quadro. Então, isso é que eu gosto de fazer. Nós estamos falando aqui do seu processo de criação. Isso, mas, por exemplo, para ser professora, eu dou aula. Eu tenho diversos alunos, mas não é uma coisa assim que vamos dizer assim, eu gosto só de ficar dando aula, não. Eu tenho o meu horário de dar aula, porque eu tenho a minha necessidade de criação, eu tenho a minha necessidade de fazer os meus quadros, você entende? Então, não é assim, eu só gosto de dar aula, não, eu não gosto. Mas pouquíssimos são os artistas, isso em todos os campos da arte, que gostam de falar do processo de criação. Quando perguntam ao Chico Buarque, por exemplo, como que ele faz as canções, ele fala, ele não gosta de falar sobre isso, que eu tenho medo que a fonte seque. Ele fala uma fonte. E a Elo está falando aqui com grande desenvoltura, né? Isso. Um quadro que você vai fazer, né? Você tem todo esse trabalho conceitual antes, um trabalho prévio praticamente de mesa, sem a tela, sem os pincéis, sem as tintas. Você vai imaginar, por exemplo, esse quadro que você apresentou. Esse quadro eu imaginava Esse é a Fúria, né, que nós apresentamos aqui na introdução do programa. Foi feito um cenário, vamos dizer assim, entende? Depois eu fui introduzindo, fui pesquisar como eu poderia... Agora, foi feito, você disse, na sua própria imaginação. Isso, não é mesmo assim em esboços, em papel, pedacinhos de papel, a gente vai pôr aqui, olha, eu vou fazer a forma do fundo assim, o cavalo vai estar assim. Então, nós tivemos todo um estudo para ele ser criado, não foi criado assim, entende? De repente veio aquilo. Mesmo um abstrato, assim como esse da Crica aqui. Esse quadro vamos reapresentá-lo, né? É da minha amiga Ângela Cristina Ciccone Faveri Romanzotti. É um quadro abstrato que ela nos doou aqui, inclusive, para o cenário do programa. Ela que esteve aqui no primeiro Maêutica, né? Todos devem se lembrar, se lembrar disso lá na primeira edição. Já estamos na 22ª edição. Parece que a Ângela estudou com você também um tempo, né? Já, um tempo. Então, ele tem que ter equilíbrio. Não pode ser um quadro assim pintado. Um quadro abstrato tem que ter equilíbrio, tem que ter a coloração, tem que combinar. Não pode. Se você fizer um quadro sem equilíbrio, um abstrato, sempre parece que ele está torto. Você coloca ele na parede e fala, mas ele está torto. Vai lá endireita o quadro, você olha, está torto o quadro. Entende? Então tem que ter equilíbrio, tem que ter
a coloração do quadro tem que ser combinante, não pode ser uma coisa assim, por exemplo, só vermelho, só chocante, só não pode, tem que ter uma certa coloração uniforme, combinativa, entendeu? Então não é assim, não é tão simples. Para a pintura existe alguns que afirmam, é um dom inato, mas esse dom, creio que precisa ser aperfeiçoado, né? Não adianta só ter o dom também. Eu digo assim, você gosta de tela? Você vai a um lugar, você para e você observa que tem uma tela, porque tem gente que chega, por exemplo, num consultório médico e nem vê que tem um quadro na parede. Não vê que tem uma tela na parede, não vê nada, não presta atenção. Então, decididamente, ela não se interessou, não se interessa por isso. Agora, se você chegar num lugar e ver, você fala, nossa, olha que quadro bonito, ou olha que quadro diferente, ou olha, você prestou atenção, chamou a sua atenção. Chamou a sua atenção, você tem dom. Então você tem que desenvolver a sua habilidade para usar esse dom que você tem. Você entende o que eu digo? Então não existe assim, eu não tenho dom. Você gosta? Você acha bonito? Você aprecia? Então você tem dom. É só desenvolver a habilidade. Agora esse quadro que você trouxe, né, que nós já falamos muito dele, ele não é propriamente um quadro abstrato, né? Ele não chega a ser... Moderno e figurativo. Ele é um moderno figurativo. Há algum estilo que seja de sua preferência, Elô? Não, eu gosto muito de espatulado e gosto muito de moderno figurativo. O espatulado já seria uma técnica, né? Técnica, mas é diferente. É uma técnica mais grossa, onde a tinta é colocada mais carregada, onde a tinta é mais... Pode ser com massa, pode ser sem massa, mas é mais uma textura mais grossa na tela, entende? E tem... e faço agora, trabalho muito com acrílico sobre tela, que é uma tinta mais refinada, à base de água. Então, as texturas que você faz antes de colocar a cor. Então, também é um trabalho que, vamos dizer assim, é o comercial do momento. É o que você faz para vender mais. É a moda, então, atual. A moda, é o atual. É o acrílico sobre tela. Você entende? Onde vai... Então, a gente faz figuras humanas, a gente faz nus artísticos, a gente faz retratos. Agora, o fato de ser moda não impede de que seja arte efetiva, não, mas né? é uma arte difícil de ser feita, assim, vamos dizer assim. A gente que trabalha com isso, eu trabalho com isso há 25 anos, eu trabalho com artes. Então, você vai seguindo, como você estava falando na outra entrevista, a gente sempre tem que se aperfeiçoar. Então, a gente sempre tem que ir atrás das novas técnicas, atrás dos novos, vamos dizer assim, as novas tintas, os novos artifícios para ser feita uma tela. Agora usa-se muito telas recortadas, telas com parafusos, emendadas. Então, você tem que ir atrás disso e verificar e ver quem faz, como, o curso, se é feito. Você tem que se aperfeiçoando. Ninguém pode simplesmente se formar e parar. Isso tudo fica muito caro, Elô? Não, a pintura eu acho que não. Além de dizer para você que é uma ajuda psicológica fora do comum. Eu tenho muitos alunos que são adolescentes, crianças, que, por exemplo, depois de um período de prova, é a melhor fase deles na pintura, vamos dizer assim, é a fase melhor, é que eles vão ter o melhor comportamento para pintar e tudo, porque eles estão mentalmente estressados com as provas escolares, com tudo. Então, é o momento de relaxar, então a pintura ajuda muito nisso. Entende? Ela acaba entrando no plano terápico, né? Isso. E você, por exemplo, lá no ateliê, por exemplo, eu deixo muito à vontade. Então, eu tive, por exemplo, uma aluna que ela era muito tensa.
na escola, não conseguia tirar nota, não conseguia se concentrar nos estudos e tal. E depois começou a fazer pintura, ela começou a ter um relaxamento maior, sabe? Ela já começou a se desenvolver mais. Mesmo na escola, o seu desempenho melhorou assim 80% do que ela tinha. Então, é diferente, entende? Eu digo assim, é uma necessidade, Eu queria até deixar claro aqui que num dos programas eu disse que eu não acreditava que a pintura pudesse ser um hobby desta ou daquela pessoa. A Elo agora está falando nesse processo terápico possível de ser desenvolvido a partir da pintura. Isso eu sou plenamente a favor, isso eu concordo em pleno. Posso dizer a vocês, eu não gosto quando falam que eu faço isso por hobby, por diversão. Da arte, ela não se presta à diversão, ela é um pouco complexa para isso. Quem disser que faz arte por hobby, minha opinião, não está fazendo arte. Às vezes as pessoas me procuram, dá para fazer teatro, porque eu queria ter esse hobby. Não, não vai fazer. Perto de mim não vai fazer isso, porque isso daí não se faz por brincadeiras, né? Agora, o processo terapêutico, óbvio, ele tem que ser desencadeado e que seja numa expressão artística, né? Aí sim eu acredito na possibilidade, mas nunca vai deixar de ser sério o fazer-se de um quadro, ou declamar-se de um poema, a representação, a encenação de uma determinada peça, né? Bem, eu estou começando a falar mais do que a entrevistada, que geralmente acontece isso. Agora, Elo, eu perguntei de estilos, né? Há algum pintor ou alguma pintora que seja determinante em sua vida artística? Aquele que você fala, olha, aqui está meu mestre efetivo. Não tem. Porque como professora, que vamos dizer assim, embora eu seja artista plástica, goste mais de pintar do que dar aula de pintura, vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, eu estudo todos os pintores. Porque, Lázaro, o aluno, quando ele entra, ele não tem noção de nada, assim, vamos dizer, gosta de pintura, mas ele não tem um estilo próprio. Então, uns gostam mais modernos, outros gostam mais lisos, a pincelada mais delicada, outros gostam mais pontilismo, outros gostam... Então, a gente que trabalha com alunos, a gente tem que abranger todas essa gama de artistas, você entende? Então, eu não tenho assim eu tenho o meu estilo. Entende? Eu tenho o meu estilo de pintura, então você pode ver pelos quadros que saem nas revistas, você sabe que é o quadro da Elo, você sabe as fotos que você vê, ou meus quadros, você sabe que é o quadro da Elo, mas os quadros dos meus alunos têm o estilo de cada um. Eu não interfiro. Então, para dizer para você, eu gosto de Van Gogh, eu gosto de... Não, eu gosto de todos, e eu estudei a todos, e já fiz cópias de diversos quadros de artista. Então, para a gente se aperfeiçoar, a gente tem que trabalhar com esse tipo de estudo, entende? Entre os grandes não há, então, quem seja o maior. Não tem. Eu acho que todos têm a sua contribuição, todos. Entende? Por exemplo, como Van Gogh, que os quadros dele são valiosíssimos agora. E na época era um louco, era considerado um Parece que demente. Conseguiu vender apenas um quadro, né, quando então, em vida. Por quê? Ainda Porque assim parece que não recebeu. Ainda assim parece que fez fiado. Ainda vendeu por mão ainda. Mas que irmão, não, gente. Então, mas não é que na época o estilo dele não agradava. Porque ele estava... vamos dizer assim, ele estava formando uma nova etapa da pintura, uma nova escola de pintura. Você entende? Então, não valia nada. Aquilo não valia nada. Era o início do impressionismo, você entendeu? Né, por assim dizer. Então, agora sim, agora tem valor. Então, eu acho que tudo é válido. É que nem o abstrato. Tem pessoas que falam assim, eu vou pintar um abstrato assim, que horror, ninguém entende nada, você entende? Então, as pessoas mais velhas, por exemplo, eu tenho alunos com 88 anos. Você acha que um aluno de 88 anos pode, por exemplo, querer pintar um abstrato? Não vai. Não vai pintar. Por quê? Porque ela não aceita
esse tipo de pintura. Ela vai querer pintar uma paisagem, uma estradinha, um rio. Aquilo é o quadro para ela. Você entende? Ou para ele. Eu tenho alunos com bastante idade. Mas há espaço para todos, né? Há espaço para todos. Você é feliz enquanto artista? Você pode afirmar que você vive da arte, Elô? Olha, eu vivo da arte, Lázaro. Às vezes a gente fica assim, vou mudar de profissão, mas eu vivo da arte. E criei os meus filhos, você sabe, que há 15 anos sou separada do meu marido e já divorciei e tudo. E eu criei os meus filhos com arte. Com arte, dando aula de pintura, vendendo os meus quadros, vendo bem em Rio Claro, Piracicaba, Araras, onde faço exposição, sempre vendo, pego muita encomenda. Eu ia perguntar se há mercado para arte, então isso já ficou respondido. Né? Há mercado. Não é uma coisa assim que, vamos dizer, não é como a gente esperava, vamos dizer assim. Mas é surpreendente, às vezes você acha que você vai fazer uma exposição e não vai vender nada e se surpreende. Agora, em termos de premiação, Elô, você pode falar alguma coisa? Porque você é bastante premiada, né? Não que eu seja você assim... Você trouxe revistas aqui, coisas pra gente. O nosso tempo é tão restrito, né? Eu tenho bastante... né? A gente faz a divulgação conforme se pode, mas... Essa nossa revista aqui, Galeria em Tela, né? É um quadro maravilhoso da Elô aqui, né? Todos vocês da Casa da Cultura de Leme. A nossa Casa da Cultura de Leme aqui, né? Uma forma também de divulgar a nossa terra, né? Isso. É a antiga estação da Companhia Paulista, né? Que foi transformada em Casa da Cultura. Leva o nome lá do meu grande amigo Rafael Henrique Fininho Urbano. Isso. Quanta saudade. Essa Casa da Cultura, quando saiu essa revista, Lázaro, a minha prima, em Portugal, comprou a revista e viu a Casa da Cultura de Leme. Olha, essa também é... Também esta tela aqui, não é? O Bom Pastor, tá vendo? Por Heloísa Bandeira Caetano. Eu sou um pouco desastrado aqui, tentar fazer enquadramento. A nossa amiga Rô vai aí fazendo o possível. Uma tela maravilhosa. Onde está esse quadro agora? Esse quadro eu dei de presente para um pastor. Parece que há um painel muito grande seu, né? Lá na igreja Sara Nossa Terra. Isso, esse também, esse vai e vem, olha. Parece que é um painel lá de 7 ou 8 metros. 8 metros de... Lá tem muitos quadros bíblicos lá que eu fiz. Todos são muito grandes, 2,5 metros, 2,80 m. É muito bonita a igreja, todinha decorada com telas minhas. Vamos então, talvez encerrar com esse aqui, né? Essa nossa amostra. É a mesa de Guiomar. Isso. Eu aí, para os nossos TVentes terem uma boa noção, né, do trabalho desempenhado por essa nossa grande artista lemense, a Heloísa Bandeira de Carvalho Caetano, que nos honrou aqui, enriqueceu-nos aqui com sua presença, com essa conversa que foi bastante descontraída. E nós estivemos aqui mais uma vez, né, sob o patrocínio do Café Brasil. Todos sabem que o Café Brasil é onde você saboreia o que há de melhor no Brasil. E da distribuidora de revistas Silvia, com seus tradicionais pontos de venda. Ali na Avenida Dr. Jambeiro Costa, na número 238, na Praça Rui Barbosa, a Banca do Rubão, e lá na Praça José de Souza Queiroz, bem próximo da Matriz Imaculada Conceição. Elô, eu só tenho muito a agradecer por sua presença. A gente até matou a saudade aqui, né, naqueles tempos de escola. Foi muito bom ter estado aqui conversando com você. O tempo é seu, então até breve. Espero que em breve mesmo você retorne. Há muita coisa para ser mostrada. O tempo, infelizmente, é curto. O tempo é seu para... Eu é que agradeço, né, a lembrança de ter me convidado para vir divulgar o meu trabalho. E assim que a gente tiver alguma novidade, alguma
alguma coisa a gente vem falar com você, vamos divulgar, vamos mostrar para esse Leme, né, que temos artistas aqui, temos bastante crianças artistas, adultos artistas, idosos artistas, temos bastante. Eu que agradeço, Lázaro. Temos muito de ficar muito felizes por isso. Bem, estaremos de volta na próxima semana, no dia 12, portanto, de setembro, para a 23ª edição de nosso Maêutica. A todos, Salam Elec, Shalom, Axé, Heloísa. Elô, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.